Oi, gente, tudo bem por aí? E aí, estão conseguindo fazer as atividades? Ninguém tem me procurado? E aí, como é que vocês estão? Como é que anda o andamento das atividades aí? Depois me contem, tá bom? Vou querer saber. Olha só, hoje nós vamos fazer a questão 5 e 6 do quarto caderno de atividades, tá? Vamos lá, então. Escola Municipal Monteiro Lobato, quinto ano lá, professora Gabriela, questões 5 e 6 do quarto caderno de atividades. Lei KO 30 anos de existência e resistência. Você conhece a Lei KO? Sobre o que ela fala? Vamos descobrir juntos? A Lei 7.716, mais conhecida como Lei KO, define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com penalidades que podem resultar em até 5 anos de prisão. A lei recebeu esse nome porque seu autor, Carlos Alberto Caó de Oliveira, que era advogado, jornalista e político, defendia a igualdade independentemente da cor e da raça, e lutou bravamente para que o racismo se tornasse um crime. Olha só, então em 2019, a Lei Caó completou 30 anos de existência. Acredito que muitos de vocês não sabiam que essa lei existia, né? Então, olha só, essa lei veio para que o preconceito de raça, cor, se tornasse em um crime. Olha só que interessante. Acho que muitos de vocês não sabiam disso, né? Por que a Lei 7.716 recebeu o nome de Lei CAO? Explique. Então, podem voltar lá no texto, tá bom? Que essa informação tá lá. Você já presenciou algum ato de racismo ou preconceito? O que fez diante dessa situação? Você já viu algum ato de racismo, de preconceito? E você, qual foi a sua atitude diante disso? Você vai colocar aí para mim, na número 2, tá bom? 3, observe o número da lei, 7.716. Você vai escrever ela por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever da maneira que a gente fala o número, né? Como a gente lê o número. O número possui quantas ordens e quantas classes? Vamos lembrar o que é ordem e o que é classe? Que eu aposto que muitos de vocês aí já esqueceram. Ó, eu tenho a classe das unidades simples, que vai até a centena, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões e assim por diante. Né? Então, você vai ver aí o número 7.716, que é o número da lei. É isso mesmo? Isso. Quantas classes ele possui? Tá? Então, você pode até montar o seu próprio QVL, caso você tenha dificuldade para responder essa questão, você pode fazer, tá bom? Do ladinho da folha, o seu próprio QVL, monta ele do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, para facilitar vocês darem a resposta, tá? Que aí vocês vão observar com mais facilidade quantas classes esse número vai ter, quantas ordens. Olha só, a primeira ordem aqui, a gente começa pelas unidades, sempre de trás para frente, né? Então, a primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é a ordem das dezenas, a terceira ordem é a ordem das centenas, quarta ordem, ordem das unidades de milhar, quinta ordem, ordem das dezenas de milhar, sexta ordem, ordem das centenas de milhar e assim por diante. Tá bom? Então, você vai ver, né, observar o número 7.716 e vai contar para mim quantas classes esse número tem e quantas ordens, de acordo com o que a gente vê aqui no QVL, tá? Escreva seu antecessor e o sucessor. O que é antecessor? Antecessor é o número que vem antes. Então, qual é o número que vem antes do número 7.716? Você vai colocar para mim. Qual é o sucessor? Ou seja, qual é o número que vem depois do 7.716? Vocês também vão colocar para mim, tá bom? Questão número 6. Sabemos que a cultura afro-brasileira é rica em costumes e tradições. Muitos desses costumes foram trazidos pelos escravos na época da escravidão, assim como algumas comidas bem conhecidas no nosso país. Vamos ver uma delas? Então, aí eu tenho a receita de uma feijoada, né? Eu tenho a quantidade dos ingredientes ali, certo? E tenho o modo de preparo, tá bom? Aí, olha só, a número 1 aí, ó. Qual a unidade de medida utilizada para indicar a quantidade de bacon utilizada na receita?
O que é a unidade de medida? A unidade de medida é o que você utilizou ali. Você utilizou o quê? Gramas, quilos. Então, isso é a unidade de medida, tá bom? No caso, ele está perguntando do bacon, né? Então, você vai vir aqui, ó, observar aqui a quantidade de bacon. E essa quantidade de bacon, ela foi dada em quê? Em quilos ou em gramas? Se for em quilos, você vai escrever que a unidade de medida utilizada foi quilo. Se for em gramas, você vai dizer que a unidade de medida utilizada foi gramas, tá bom? Porque, basicamente, as unidades de medida dos ingredientes, elas serão ou quilo ou grama, tá bom? E aí vocês vão observar e vão colocar aí para mim. 2. A receita acima é suficiente para servir 10 pessoas. Caso queira fazer esta mesma receita para 20 pessoas, qual será a quantidade de cada ingrediente? Escreva os ingredientes e faça essas mudanças. Então, olha só, ele deu uma informação importante. Ele falou aí pra gente que essa receita, a quantidade de ingredientes que ele colocou aí, né, serve 10 pessoas. Mas vamos supor que ele quer aumentar a quantidade de pessoas. Quer fazer uma feijoada que sirva 20 pessoas e não mais 10 pessoas. E aí ele está perguntando o que eu vou fazer, como é que eu vou aumentar aí a quantidade de ingredientes, tá bom? Então, vocês vão observar aqui os ingredientes e vocês vão reescrever os ingredientes nessas linhas aí para mim, fazendo com que essa receita agora dê para 20 pessoas e não mais para 10 pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Pensem aí, olha só. Minha receita dá para 10 pessoas. Eu quero agora fazer uma receita que dê para 20 pessoas. Observem que a quantidade de pessoas dobrou, né? Então, ao invés de eu ter 10 pessoas, agora eu tenho 20. O que a gente vai fazer com os ingredientes? A gente vai dobrar também a quantidade, tá bom? Então, olha só. Ao invés de eu usar 1 quilo de feijão preto, eu vou passar a utilizar 2 quilos de feijão preto. Ao invés de eu utilizar aí 200 gramas de carne seca dessalgada, eu vou utilizar quanto? Eu vou dobrar por 2. Então, eu vou utilizar 400 gramas, tá bom? E aí, vocês vão fazendo essa observação. Ao invés de 1, 2, sempre dobrando, multiplicando, tá? Por 2 aí, tá? Então, é isso que deve ser feito na número 2, ok? Então, vocês vão reescrever novamente os ingredientes aí nessas linhas, tá? Fazendo com que esses ingredientes dê agora para 20 pessoas, ok? 3. O texto é o quê? Qual é o gênero textual do texto? É uma carta, uma receita, uma bula de remédio ou uma fábula? Essa tá tranquila, né? Tá bom, é isso. Estamos fazendo 2 questões por dia, né? As nossas 2 questões do dia já foram, já se acabaram. Tá bem tranquilo, né? Até agora, bem tranquilo. Qualquer coisa me procurem, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Estou tendo pouca procura, poucos alunos estão me procurando, estou um pouco aflita, preocupada com vocês, para ver se vocês estão fazendo certinho mesmo, tá? Mas qualquer coisa, podem me procurar, estou aqui para ajudar vocês, tudo bem? Então, tchau, até a próxima videoaula. Tchauzinho!